Fala, Fogão! Nessa partida diante do Vasco, a gente conseguiu uma importante vitória na partida de ida pela quarta fase da Copa do Brasil. Mas isso não apaga o fato de que o Botafogo apresentou algumas falhas táticas que a gente precisa destacar para que seja corrigido e o Botafogo na segunda partida, não só nessa segunda partida na verdade contra o Vasco, mas nas partidas que vêm aí pela frente no Campeonato Brasileiro também. A gente precisa corrigir alguns pontos ali da parte tática do time para que a gente possa ter um jogo mais compacto, menos espaço para o adversário e com isso reduzir as possibilidades do adversário conseguir agredir o gol do Gatito ou do Cavalieri, quem é que seja o titular no momento. Nessa partida diante do Vasco, eu quero destacar alguns pontos aqui, alguns momentos que me chamaram bastante a atenção. O primeiro deles, naturalmente, foi aquela grande oportunidade do Germancano num passe muito preciso por elevação do Benítez. Benítez e Cano, que toda hora ficam se procurando na construção de jogo do Vasco, são os dois jogadores mais importantes da equipe adversária. E na grande oportunidade que o Vasco teve na partida, que foi aquela bola do Benítez que achou o Cano sozinho no meio da área, o que me chamou a atenção aqui foi a liberdade que o Cano teve para se movimentar e se projetar em direção à área do Botafogo. Se você pega os melhores momentos, fica muito evidente que tá todo mundo olhando a bola, todo mundo olhando o Benítez com a bola, sem prestar atenção em quem vem de trás. E você há de concordar comigo que quem faz o gol não é a bola, é o jogador. Logo, não faz sentido algum você deixar o artilheiro da equipe adversária entrar com tanta liberdade assim no meio da sua zaga. O Cano ali perdeu o gol, o Gatito fez a defesa, mas sinceramente, na minha opinião, o Cano perde o gol. Porque se ele quisesse dominar aquela bola e escolher como ele ia fazer aquele gol, ele fazia. Só que ele chegou batendo ainda bem e o Gatito bem posicionado, não tira o mérito do nosso goleiro, claro, mas bem posicionado fez a defesa. Agora, a liberdade que o Cano teve para poder fazer essa projeção entrando no meio da nossa grande área, porque ele vem correndo aqui da zona intermediária em direção à área do Botafogo. E ninguém presta atenção no artilheiro da equipe adversária. Todo mundo está concentrado na bola. No futebol, você não pode ficar só olhando a bola, você tem que olhar quem está se movimentando. É um olho no padre e outro na missa, literalmente. Tem que prestar atenção em quem está fazendo a jogada, mas na movimentação de quem pode vir a fazer o gol. Essa bola não vai entrar sozinha no gol do Gatito. Alguém tem que colocá-la para dentro. E o Cano entrou livre fazendo essa projeção pelo meio. E me chama a atenção de ser pelo meio, porque é uma zona que a gente tinha um bom número de jogadores. Era um adversário fazendo essa projeção em direção à área do Botafogo, sem que ninguém estivesse olhando para ele. Não tem condição disso acontecer. Ainda bem, o Cano chutou, o Gatito bem posicionado pegou, mas foi um gol perdido. Um grande susto para o time do Botafogo, que poderia ter mudado completamente o cenário daquela partida. Se o Vasco faz o gol naquele momento, possivelmente o Botafogo sentiria aquele gol. Porque até os 15 o Botafogo estava bem, controlando mais as ações, com uma marcação mais em cima, mais incisiva. E aí vem esse mole do nosso sistema de defesa, deixando o artilheiro da equipe do Vasco entrar livre, fazendo essa projeção e infiltração aqui pelo meio da grande área. Literalmente pelo meio, não é modo de dizer. O Cano entrou como bem quis aqui, em frente, em direção ao gol do Gatito. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Da mesma forma, não pode acontecer do Benítez ter tanto espaço para levantar a cabeça e enxergar o que ele vai fazer. É o tipo de jogador que com o mínimo espaço já constrói alguma coisa interessante. E foi isso que aconteceu nessa jogada. O Benítez estava ali cercado pelos jogadores do Botafogo, que não deram o bote, só cercaram. Ele levanta a cabeça e ele vê a projeção do Cano. Quando ele faz isso, ele dá o passe por elevação. Ainda bem, não saiu o gol. Mas chama a atenção essa falha de pressão no homem da bola e também desatenção em relação ao jogador que estava vindo de trás, livre, completamente sozinho, sem ninguém prestar atenção para bloquear a movimentação dele. Outro ponto que me chamou nessa partida, taticamente falando, é que o Honda e o Caio Alexandre, em diversos momentos, espetaram a marcação lá nos zagueiros do Vasco, o que não faz o menor sentido. Na fase defensiva, o Botafogo claramente fica num 5-2-3, ou seja, a gente só fica com dois jogadores no meio de campo, Honda e Caio Alexandre, que são os titulares atualmente. Se esses jogadores espetam a marcação lá na frente nos zagueiros, o que vai acontecer aqui atrás? Vai abrir completamente o nosso meio de campo. E em diversos momentos, qual jogador do Vasco aproveitou esses espaços que surgiram? O Benítez, que depois dos 15 minutos do primeiro tempo começou a tomar conta ali do meio de campo. Ele tinha espaço para dominar, para girar, mas tudo bem, o Botafogo parava as jogadas com falta. Agora, você só precisa ficar parando a jogada com falta a todo momento, que foi o que aconteceu. A gente estava fazendo rodízio de faltas no Benítez, se você estiver mal posicionado. E em vários momentos você via o Honda e o Caio Alexandre correndo em direção ao gol do Botafogo para poder fazer essa marcação. Sinal de que não estavam bem postados na defesa. Eles estavam mais adiantados,
tendo que marcar correndo em direção ao nosso gol. Isso naturalmente exigia que a falta fosse feita para evitar que o Benítez pudesse avançar e chegar mais perto da área do Botafogo. Mas isso chama a atenção. No esquema defensivo 5-2-3, não tem cabimento você espetar os dois jogadores de meio de campo, de vez em quando um ia, de vez em quando o outro ia, em alguns momentos até os dois avançavam mais, e aí você deixar desprotegido à frente da sua área. Não faz muito sentido e, inclusive, tá, essa questão foi alvo de pergunta para o Paulo Autuori, um repórter, não lembro agora de qual veículo, ele fez essa pergunta para o Paulo Autuori, destacando isso, o espaço que tinha entre a linha de meio de campo e a linha de zaga. E como esse espaço foi aproveitado pela equipe do Vasco, né? Se aquilo ali fazia parte da estratégia, da tática do Botafogo, o Paulo Autuori não quis responder, né? Ele falou, não, isso aí é uma questão de estratégia, eu não posso responder e tal. Enfim, mas chama a atenção esses espaços que foram concedidos. Você tem dois jogadores só do meio de campo, ou seja, você já tem inferioridade numérica naquele setor, que é um setor bem importante. Por isso, inclusive, a torcida do Botafogo tem cobrado por essa marcação mais efetiva naquele setor, justamente porque a gente percebe que existe esse espaço entre a linha de meio de campo, só tem dois jogadores ali, né? E a linha de zaga, então você fica com um espaço perigoso ali. E aí, nesse caso, muitas vezes, um zagueiro teria que subir para ocupar esse espaço. Não faz tanto sentido assim você ficar com 3 zagueiros se a equipe adversária só está com um centroavante, ele só está com um atacante ali. São 3 jogadores para se preocupar com um. Eventualmente poderia ser interessante um zagueiro que seria o Foster naturalmente. Ele sobe para ocupar esse espaço aqui à frente da área e o Marcelo e o Canu fazem a dupla de zaga ali, né? Fazem essa trinca com o Foster só que um pouco mais à frente. Seria uma maneira de você poder ocupar esse espaço, no lugar de você colocar o Renteria, que pode vir a ser titular, sinceramente falando. Ele tem entrado bem nas partidas e feito uma função bem interessante ali de marcação. Gosta de dar um carrinho Renteria, a gente já percebeu, mas tem tempo de bola. Então assim, você dá carrinho tendo tempo de bola, ok. Você não pode quebrar o adversário, porque aí você pode prejudicar o Botafogo sendo expulso. Mas é um jogador que, na minha opinião, ele pode vir a ser titular, tem entrado bem nas partidas, mas se o Autuori não quiser colocar o Renteria de começo logo, ele pode fazer esse movimento. Pede pro Foster, na hora da gente defender, subir para ocupar esse espaço à frente da dupla de zaga. E aí a gente vai proteger melhor esse setor. São 2 falhas aqui táticas de marcação apresentadas no primeiro tempo, no segundo tempo até melhorou, mas são falhas que chamam a atenção. Não pode dar tanto espaço assim pro Benítez, nem pode deixar o Germancano entrar pelo meio da nossa área tão livre. Precisamos corrigir esse tipo de falha, porque essas falhas, sinceramente falando, já ocorreram em outras partidas. Embora o Botafogo esteja sendo mais atacado pelos lados do campo, esse cruzamento ele tem que encontrar alguém lá dentro. E esse cruzamento do Benítez para o Germancano é mais um exemplo de que a gente tem que ter a pressão no homem da bola para não deixar ele dar o passe. Esse é o primeiro ponto. Tem que evitar o passe. Se você evita o passe, você evita boa parte dos problemas que você pode ter dentro da grande área. Isso aí é óbvio. Então você tem que ter uma pressão no homem da bola, mas tem que ter um melhor posicionamento das peças defensivas, prestando atenção em quem vem de trás. Esse cruzamento só entra no gol do Botafogo se tiver alguém para balançar as redes. E o Botafogo deu esse espaço. Além do espaço para o Germancano, deu muito espaço ali para o Benítez circular pelo meio. Teve que parar a jogada em vários momentos com falta, porque estava mal posicionado. Na fase defensiva, Honda e Caio Alexandre têm que se preocupar em proteger a zaga. Não dá para eles saírem para ficar espetando. A obrigação de espetar zagueiro lá na frente é de Calu, Babi e Nazário. Essa é a obrigação desses 3 jogadores. Agora, Honda e Caio Alexandre postados, protegendo a nossa frente de zaga. Isso aqui é fundamental a gente corrigir. E você, Fogão, observou algum ponto a mais, taticamente falando, que o Botafogo precisa corrigir? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se e depois ative o sininho para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.